treinamento resistido, dependendo da intensidade que você coloque para o seu aluno, ela pode ter dois efeitos diferentes. Tá? Então não é a mesma, não vai ser sempre o mesmo efeito do treinamento resistido. Ele é dependente da intensidade. E vou mostrar de duas maneiras diferentes aqui para vocês. Uma intensidade de 40 a 60% de um RM, o exercício resistido ele tende a ter um comportamento muito similar com o do exercício aeróbio, de promover uma pequena vasodilatação e um comportamento estável da pressão arterial. Então, basicamente, ao longo das repetições, se a pressão arterial, por exemplo, ela inicia em 120, ela tende a sustentar ao longo das repetições. E a pressão diastólica também, vou colocar ela em pontilhado. Então, numa intensidade entre 40% a 60% de uma repetição máxima, o comportamento da pressão arterial, mesmo sendo em exercício resistido, é bem similar com o do exercício aeróbico, mantendo uma pressão arterial estável, tá bom? Mas quando a gente eleva essa intensidade aqui e trabalha com cargas maiores que 80% de um RM, ocorre um processo fisiológico um pouquinho diferente. Em vez de uma vasodilatação, devido ao tamanho, né, da intensidade, faz o processo contrário. Então as artérias fazem uma vasoconstrição. Elas diminuem o tamanho do seu calibre. Se diminui o tamanho do calibre e o sangue bate nessa parede, né, com menor tamanho, a pressão ela tende a aumentar e às vezes ela aumenta até demais. Então o comportamento da pressão arterial ao longo das repetições em uma carga acima de 80 RM, imagine que aqui também está 120, ela tende a se comportar dessa maneira. E a diastólica também tende a aumentar um pouquinho. Então, quando a gente pensa em segurança, tá? Em segurança, em instabilidade da frequência da pressão arterial, eu vou tender a sempre prescrever em intensidades menores, intensidades que me proporcionem segurança. Tá? E aqui eu vou dar um exemplo do que pode acontecer com relação a essas duas intensidades. Existe uma variável, né, da pressão arterial chamada duplo produto. Duplo produto é a pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca. Tá? E o duplo produto ele ilustra a carga de trabalho para o coração. Então, quanto maior a pressão e quanto maior a frequência cardíaca, maior vai ser esse duplo produto e maior vai ser a carga de trabalho que aquele coração está tendo naquele momento. Tá bom? Então vamos pensar que aqui, nesse primeiro cenário, a pressão ela se manteve estável, 120, e a frequência cardíaca ela aumenta um pouquinho, né, por conta das repetições, e ela chega a 80. Então o duplo produto aqui, a carga de trabalho para o coração aqui, vai ser de 9.600. Tá? 120 vezes 80, 9.600 é a carga para o coração que está fazendo esse exercício resistido nessa intensidade, tá bom? Agora vamos ver o cenário de baixo. Numa carga acima de 80%, vamos colocar que essa frequência, no final essa pressão arterial sistólica no final das repetições, ela chegue em 160. Se existe uma vasoconstrição, uma diminuição do tamanho do calibre da artéria, essa pressão ela aumenta, a frequência cardíaca ela vai tender a aumentar um pouco mais, para tentar mandar mais sangue para tentar passar por essa artéria que está mais ocluída. Então vamos pensar que a frequência cardíaca aqui seria 110. O duplo produto aqui seria de 17.600. Então veja que por uma diferença de 20%, né, entre 60% a 80% na intensidade do exercício resistido, a gente praticamente dobra a carga de trabalho para o coração, saindo de 9.600 para 17.600. Tá? Ou seja, 8.000 a mais de carga de trabalho para aquele coração por conta do desfecho desse exercício resistido que a gente fez, utilizando uma carga maior. Então, se a gente quer proteger o coração do nosso aluno, a gente precisa utilizar cargas moderadas. Tá? Se eu sei que ele tem, por exemplo, uma doença arterial coronariana, que o coração dele ele já passou por um infarto, o coração dele tende
a cansar mais, tende a ter já um trabalho maior, por que eu vou dar mais trabalho para esse coração utilizando cargas mais altas? Então, como medida de proteção, como maneira de treinar de maneira segura e efetiva, gerando benefícios, porque não tem como dizer que aqui gera muito menos benefício que treinando aqui, tá? Então, como de maneira segura, a gente tem que pensar em instituir um treinamento, né, leve a moderado, pelo menos até a carga ali de 60%, porque isso vai causar um impacto menor na força, na carga de trabalho para o coração. E lembre que nós estamos falando de idosos que já vêm por um processo crônico degenerativo por conta da idade. Idosos hipertensos, dificilmente eles vão ter só hipertensão arterial. Eles podem ter também diabetes, eles podem ter sarcopenia, então uma doença musculoesquelética que aumenta o status inflamatório e gera um impacto também na parede das artérias. Então a gente tem que pensar em todo um cenário. E eu tenho certeza que quando vocês pensarem em todo um cenário, vocês vão pensar muito mais em proteção, né, em gerar benefício, mas também gerar proteção para o coração desse seu aluno idoso.